Em vez de esperar por políticos, biólogo arregaça as mangas e recupera uma área de manguezal. O manguezal é um bioma que ocorre em regiões entre marés tropicais e subtropicais do mundo inteiro. O que são regiões entre marés? Como o nome sugere, são regiões que ficam entre os limites da maré baixa e da maré alta. No caso do manguezal, ele aparece nas margens das regiões estuárias, isto é, onde os rios desaguam no mar, em locais que são periodicamente cobertos pela maré alta. Como essas regiões são influenciadas tanto pela água doce dos rios quanto pela água salgada do mar, suas águas são salobras. Por estar frequentemente coberto pela água salobra, o solo no manguezal é pouco oxigenado e bastante salino. Protegidos de ondas mais fortes, sedimentos finos com alto conteúdo de matéria orgânica se depositam ali. Essas condições todas tornam o manguezal um ambiente único. Poucas espécies de plantas são capazes de suportar essas condições extremas. Aqui no Brasil, apenas 3 espécies arbóreas que dominam os manguezais. Primeiro, Rhizophora mangli, o mangue vermelho. Segundo, Laguncularia racemosa, o mangue branco. E terceiro, Avicennia schaueriana, o mangue preto. Elas têm adaptações interessantíssimas. Por exemplo, como adaptação ao substrato lodoso e instável, essas 3 espécies têm os chamados caules escora, que lhes dão sustentação. O mangue vermelho é vivíparo, ou seja, a semente germina ainda presa à planta-mãe. Essa espécie também possui raízes pneumatóforas, que emergem do solo e são capazes de retirar oxigênio do ar. O mangue branco possui glândulas nas folhas que eliminam o excesso de sal absorvido pela planta. Por ser rico em matéria orgânica, o manguezal contribui bastante para a produtividade das zonas costeiras. Sendo um ambiente fértil e complexo, ele é berçário de muitas espécies de animais, especialmente moluscos, crustáceos, peixes e aves. Além disso, há muitas pessoas que subsistem desse bioma. De todos os manguezais do mundo, cerca de 10% ocorrem aqui no Brasil, do Amapá a Santa Catarina. O manguezal é protegido no país por uma lei federal, que o considera área de preservação permanente. Claro que um rabisco e um pedaço de papel não tem nenhum efeito positivo prático. Por não terem donos com plenos direitos de propriedade, as áreas de manguezal caem naquela tragédia dos comuns, tendem a ser superexploradas e estão bastante ameaçadas. Se o Estado não tem os incentivos corretos para preservar nada, inclusive o manguezal, dependemos de iniciativas voluntárias. Eis que entra o biólogo Luiz Gonzaga, que vem recuperando sozinho uma área de manguezal na Lagoa de Itaipu, em Niterói, estado do Rio de Janeiro. Essa área estava passando por um processo de degradação e assoreamento. Incomodado com a situação, em vez de implorar soluções para políticos, Luiz Gonzaga arregaçou as mangas e começou a recuperá-la sozinho. Em 2012, ele começou a plantar mudas daquelas 3 espécies principais de mangue. Desde então, já plantou mais de 3.000 delas. Ele usa sementes do próprio local, que coleta quando a maré abaixa. Para envolver as mudas e protegê-las, ele aproveita garrafas abandonadas no próprio local. A primeira região recuperada por ele foi a beira do canal Camboatá, cuja vegetação já se encontra hoje suficientemente desenvolvida. Mais de 2 hectares já foram restaurados, o que corresponde a aproximadamente 3 campos de futebol. Com a recuperação da região, já é possível encontrar por lá diversos crustáceos, peixes e aves que antes haviam desaparecido. Além da flora e da fauna, a restauração do manguezal ajuda os pescadores da região. Onde você tem manguezal, você tem produtividade pesqueira maior, explica o biólogo. Seria ainda melhor se, por apropriação original, a área fosse considerada propriedade de Gonzaga. Aí sim, ele poderia explorá-la de forma racional, inclusive defendendo-a de eventuais agressores. De todo modo, são iniciativas voluntárias como a do seu Gonzaga que, no final das contas, fazem a diferença.